Projeto Reina tem recebido comentários de contestação no YouTube no que diz respeito ao livro do Apocalipse. Pessoas que ainda não conseguem entender o texto sagrado têm argumentado que o livro do Apocalipse é um livro meramente futurístico e nada mais. Pessoas têm argumentado que o livro do Apocalipse não fala de coisas passadas, só de futuro. Por isso fui obrigado a fazer aqui esse esclarecimento. Para começo de conversa, o livro do Apocalipse foi escrito por Yohanan, o chamado João. Uns alegam que foi escrito em grego, outros juram de pé junto que ele foi escrito em hebraico, e outros até acham que ele foi escrito em aramaico. Independente de qual tenha sido a língua original que ele foi escrito, você tem que entender uma coisa. Yohanan era judeu, ele era um israelita. Você conhece algum judeu? Quem conhece o judeu sabe que, mesmo escrevendo em outro idioma, o judeu sempre se expressa de acordo com a mentalidade judaica. Isso sempre foi assim, nunca mudou e nunca irá mudar. Por isso que o Projeto Reina toca sempre nessa tecla, de mentalidade judaica. Para entender a Bíblia tem que ir na mentalidade judaica. Tem coisas que a pessoa diz assim, a Bíblia não faz sentido porque ela diz isso assim, não dá para entender. Só entende se for na mentalidade judaica. Agora o livro do Apocalipse em especial. O título grego, Apocalipsis, significa revelação, ato de revelar algo. O título hebraico desse livro varia de versão para versão. Em algumas bíblias hebraicas é Razon Yohanan, a visão de João, visão de Yohanan. Em outras bíblias hebraicas o título é Hitgalut ou Hitgalut, dependendo da pronúncia, do sotaque, que é o mesmo sentido grego, revelação. Mas revelar algo não é um ato estritamente futurístico. O livro é uma revelação porque Yohanan faz revelações. O texto começa dizendo revelação de Yeshua HaMashiach sobre coisas que em breve irão acontecer. Certo? Certo. Porém, o texto foi escrito dentro do primeiro século. Esse em breve inclui interpretações de profecias antigas que se referem a coisas futuras. E também se refere a coisas que hoje para nós é passado. A pessoa às vezes parece que ela esquece isso, ou não sabe. Muita coisa que Yohanan diz no livro do Apocalipse é atual para a época em que foi escrito. Portanto, para nós é passado já. O objetivo desse texto é qual, afinal de contas, do Apocalipse? Yeshua queria confirmar que certas profecias antigas estavam relacionadas a fatos que não aconteceram, mas já estavam profetizados. Você me entende? Os fiéis antigos não tinham conhecimento revelado sobre muitas profecias antigas, porque os fariseus não estavam preocupados em ensinar o povo. Eles queriam era manter o povo na meia ignorância para continuar manipulando tudo. Toda religião é assim. As coisas que Yeshua disse a Yohanan não só apontavam eventos futuros, como também explicavam profecias antigas, que ninguém estava entendendo corretamente. Os eventos do capítulo 1 e 2, por exemplo, já aconteceram. Os do capítulo 8 e 9, ainda não. E os do capítulo 6 estão acontecendo atualmente, nesse ano terrestre de 2020. Tem gente que alega que Yohanan estava reproduzindo relatos de Ezequiel, mas na verdade Ezequiel relatou coisas que ficaram anos sem a devida interpretação. E como Yeshua cuida dos seus, a quem é dele, ele teve a preocupação de trazer esclarecimentos, pois é necessário nós entendermos o caminho do Nazareno como ele é, senão nós não conseguiremos servir a Deus da forma correta. E afinal de contas, o que significa a palavra revelação? Apocalipse, Hitgalut, revelação. Revelação é só revelar coisa do futuro? Não. Revelar é revelar uma coisa que a pessoa não sabe. A pessoa não tem conhecimento. Você está falando algo que ela não tem conhecimento, você está revelando. Está revelando coisas que a pessoa sabe, às vezes até que existe, mas não entende. Você está revelando o entendimento. Revelação não quer dizer revelar futuro, é revelar o que o outro não sabe. Parece que as pessoas esqueceram de pensar nisso também. E por ser esse livro um texto essencialmente messiânico nazareno, e não do judaísmo, Yeshua está revelando a Yohanan coisas que não fazem parte do judaísmo, substancialmente. As coisas que Yeshua fala nesse livro é Torá pura. Você lembra, né? O Projeto Reina sempre diz, Torá é uma coisa, judaísmo é outra. Torá é aquilo que Moisés trouxe nas 2 tábuas de pedra, os 10 dizeres. Torá é aquilo, basicamente.
Judaísmo é a forma como os judeus interpretam a Torá, em conjunto com costumes adquiridos ao longo dos anos. Yohanan fala dentro da mentalidade judaica, mas fala de coisas messiânicas. Por exemplo, a mulher do capítulo 12. Uma mulher vestida de sol com a lua embaixo dos pés e uma tiara de 12 estrelas na cabeça. Você vê pregador de judaísmo falando sobre isso? Não. Eu costumava acompanhar bastante explanação de judeu tradicional em sinagoga pela internet. Nunca vi eles falarem sobre isso. Uma mulher vestida de sol com a lua embaixo do pé e uma tiara de 12 estrelas na cabeça. Nunca vi o judaísmo convencional falar sobre isso. E aí? Essa mulher é quem? É o quê? Na verdade, essa mulher é a representação espiritual de Israel. Ela simboliza a ligação espiritual do Israel terrestre, dado por Deus, com o mundo celestial onde Deus habita. As estrelas na cabeça e a lua sobre os pés dá a entender que essa mulher está suspensa no espaço, ou que ela alcança da terra ao céu, ou que ela está entre o céu e a terra, digamos assim. E o fato de estar vestida de sol sugere que ela subsiste dentro e fora da terra ao mesmo tempo, se a gente for olhar a grosso modo. Essa mulher revestida de sol, ela representa a ligação da terra prometida com o mundo celestial. É o Israel de Deus. Ela deu à luz um filho macho que irá reger as nações com cetro de ferro e que foi momentaneamente tomado da terra para o céu, para junto de Deus, para junto do trono de Deus. Ora, isso para nós é fato passado, já aconteceu, porque Israel já gerou o Messias em sua forma humana e ele já morreu, já voltou para junto de Deus. Já aconteceu. Mas teve que ser falado no texto. Para quê? Para a gente conseguir entender outras coisas posteriormente. Apocalipse não é só futuro. E também o livro do Apocalipse contém também fatos do tempo presente, como eu já disse. Apocalipse 6. Nós estamos agora vivendo os dias do Cavaleiro Branco. Apocalipse 6:2. Cavaleiro Branco que recebeu uma coroa e saiu vencendo para vencer. Pouca gente já conseguiu entender isso, pois os Cavaleiros do Apocalipse não representam pessoas exatamente. Representam forças sobrenaturais e poderes constituídos. Aqui no caso o Cavaleiro Branco é aquela nação oriental. A única que teve um crescimento real esse ano. Aquela que mantém o controle total sobre seus habitantes, sobre seu povo. Isso é fato atual. Então, a pessoa que acha que o livro do Apocalipse só contém fatos de um futuro distante, essas pessoas vão acabar caindo em cilada e servindo ao anti-Messias, achando que estão servindo a Deus. E a fera, que chamam de besta na tradução inadequada, é a fera. A fera também já está aí no mundo, já está aí agindo. Enquanto os incautos estão até hoje tentando adivinhar quem é a fera, é quem? É Mussolini, era Hitler, é o Papa, não sei o quê. Não. A fera já está aí, já está atuando, já está cumprindo tudo que foi profetizado. Revelação não é só revelar futuro. Revelação é revelar o que a maioria não sabe, é revelar o que o outro não sabe. É você falar para uma pessoa uma coisa que a pessoa não sabe. Você está revelando. E às vezes é preciso revelar algo que está acontecendo e a pessoa ainda não entendeu. Isso é revelação também. Isso também é apocalipse. É revelação. Senão isso pode impedir a pessoa de entender o propósito divino. É aí que entra o erro das pessoas. As pessoas acham que a palavra apocalipse significa fim do mundo, catástrofe. Mesma coisa é quando o texto grego vem escrito em Apocalipse 1:8, Yeshua dizendo, eu sou alfa e ômega. Está errado, isso não faz o menor sentido. Mas no texto hebraico, do jeito que Yohanan se expressou na mentalidade hebraica, faz sentido. Porque no texto original hebraico, Yeshua diz, eu sou Aleph e Tav, primeira e última letra do alfabeto hebraico. Essas duas letras Aleph e Tav, elas aparecem no texto original do Gênesis. Os judeus a leem como se fosse Et. Mas não é Et, é Aleph Tav. Eles dizem que Et é uma palavra que não tem tradução, mas leem como se fosse uma palavra. Não é uma palavra, não é Et, é Aleph Tav. Bereshit bara Elohim Et Hashamayim, não é. Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamayim ve Aleph Tav Haaretz. Não é para ser lido como Et, é para ser lido como Aleph Tav mesmo. Como quem diz, no começo Elohim criou Aleph Tav, os céus, e Aleph Tav, a terra. Esse Aleph Tav aí, ele está insinuando a presença original do Yeshua, que subsiste espiritualmente com Deus.
junto com Deus Pai no ato da criação lá, ele estava lá. Yeshua estava lá. O Aleph Tav sugere isso, para quem entende a mentalidade judaica. E sugere também que ele participou diretamente de tudo, como arquiteto de Deus. Ou seja, nem tudo que o livro do Apocalipse traz é futuro. Ele explica também coisas passadas para a gente poder entender o livro como um todo. Espero que pelo menos isso tenha ficado claro. Projeto Rena te diz, não se limite a ver o livro do Apocalipse como um manual do futuro, pois não é isso que ele é. E ele não foi escrito para isso. Amém?